De volta com o nosso Super Vitrine Revista e bora lá porque que atire a primeira pedra. Quem não fica com aquele gostinho horrível na boca logo após acordar ou aquele famoso bafinho matinal, sabe? Mas será que é normal acordar com esse bafinho? Quem vai responder pra gente é a super doutora Emanuele da Silva. Boa tarde, doutora. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Que bom! Me conta, acordar com mau hálito é normal? É normal. Então, a maioria absoluta das pessoas acorda com um cheirinho ruim na boca, porque durante a noite a gente produz menos saliva. Então, produzindo menos saliva, as bactérias que são da nossa flora normal acabam proliferando e acaba, aparecendo esse cheirinho ruim, que é o bafinho ali da manhã. Mesmo que a pessoa escove os dentes bem escovadinho à noite antes de dormir. Isso, mesmo assim. Pode piorar se isso não acontecer, claro, né? Mas mesmo tendo todos os cuidados, é normal porque a gente tem bactérias na nossa flora normal da boca, né? Entendi. E elas vai favorecer, então, essa proliferação pela ausência da saliva, que também é normal. Eu sempre digo para os pacientes, a gente não fica cuspindo nem engolindo a noite inteira, né? É porque diminui a nossa produção de saliva. Então, acaba que isso acontece de forma normal. Tá, doutora Emanuele, mas daí no dia a dia, digamos, a pessoa não dormiu, né? Ela já foi, já tá trabalhando, já tá ativa e tal, e ela também apresenta aí esse bafinho. O que pode estar acontecendo? 90% dos casos, o problema está na própria boca. Então, assim, a gente tem alguns casos onde doenças sistêmicas podem gerar aí uma alteração no hálito. Porém, na maioria dos casos, o problema está na própria boca e tem relação, então, com a própria higienização, né? Porque essas bactérias, elas se alimentam desses restos de alimento que, se a gente não conseguir remover com a escova e com o fio dental, acabam sendo consumidos por essas bactérias e gerando ainda um pior cheiro, né? Além disso, a gente tem as doença periodontal, onde a gente tem uma proliferação maior de bactérias ainda diferentes que podem piorar isso. A própria gengivite também. Uma condição bem importante de falar é a saburra lingual. Esse nome é esquisito. Deus, o que é isso? Mas é a proliferação de bactérias que acontece em cima da língua. Olha. Então, quando a língua começa a ficar com uma pastinha ali em cima, né? Isso é restinho de alimentos, restinhos de células e bactérias que proliferam. E isso é uma das grandes causas de mau hálito também. Para quem tem aquele mau hálito, porque tem os níveis, né, de mau hálito e tal, mas para quem tem aquele que eu tá aqui falou, o outro caiu do outro lado, sabe? Aquele mais forte. Aí é um problema mais grave. Sim, e geralmente também está relacionado, associado a essas condições de boca. Então, se a gente tiver essa saburra lingual, como eu falei, é realmente, vamos dizer assim, uma camadinha de coisas que não deveriam estar ali, né? Em cima da língua e que acabam proliferando e favorecendo esse cheiro ruim, né? E, como eu falei já, essas partes entre os dentes. Pensar que tudo que vai ficar ali entre os dentes de restinho de comida, que vai ser consumido pelas bactérias, é como se ficasse apodrecendo ali na boca. Então, acaba que isso gera, né, essa piora do hálito. E daí tem pessoas, doutora Emanuele, que fica com um chicletinho, né? Um chiclete, uma balinha, um negocinho, o dia todo assim, tarará. E aí isso pode, não pode, só vai piorar a situação ou só vai mascarar a situação? A tentativa é de mascarar, né? Então, você usa alguma coisa mais mentolada, né? Pra dar uma mascarada. O que acontece? Temos dois lados aí. Um deles é que o mascar chiclete, no caso de pessoas que estão com boca seca, que também favorece a proliferação de bactérias, vai estimular a produção de saliva. Então, aí é uma coisa boa. Importante frisar que o melhor chiclete para isso seria o chiclete sem açúcar, né? Então, procurar algum que não tem açúcar para não favorecer aí também as cáries, né? E em um outro lado, né? Se a pessoa tiver uma doença periodontal, essa saburra lingual que eu falei, tudo isso não vai resolver, né? Só vai mascarar com o mascar chiclete, além de que você vai estar fazendo um exercício excessivo dos seus músculos da mastigação, podendo gerar aí outros problemas. Tá, e as pessoas conseguem, por exemplo, prevenir essa questão do mau hálito? Como? Sim. De uma forma bem simples, né? Fazendo
da higienização da forma correta, né? Então, como a maioria dos casos está aí, né, do mau hálito, rondando a própria boca, então, na maioria dos casos, a gente consegue resolver. Com as limpezas no dentista, feitas com frequência, né? Porque quando começa a formar aquele tártaro, né? Aquelas pedrinhas atrás do dente, a gente já não consegue mais remover sozinho em casa. E isso pode acontecer, também é natural que a saliva vá calcificando essa placa bacteriana. Só que se ela continuar fazendo isso, vai gerar uma doença periodontal, que daí tem uma proliferação de bactérias diferentes e que vai piorar esse hálito. Então, começando com esse cuidado, higienização, uso do fio dental. Fio dental limpa onde a escova não limpa. Então, sempre pensar que o tempo que você fica sem usar o fio dental é como se você ficasse sem escovar os dentes entre os dentes, né? Porque ali a escova não alcança. Então, o fio é um complemento da escova, né? Ele deve passar entre os dentes, raspando o dentinho ali para ele ficar limpinho, né? E a escovação da língua, que é uma coisa que algumas pessoas têm um pouco de angústia. Eu sempre digo para começar mais pela pontinha da língua, né? Com a própria escova macia, é bem importante isso. A gente não pode agredir a língua, né? Então, tem que ser um cuidado ali delicado, né? Não pode doer a língua de você escová-la, né? Mas tem que remover essas impurezas que acabam ficando ali em cima. Uma outra alternativa é usar enxaguantes bucais, mas junto com essa escovação, com essa remoção mecânica da placa bacteriana e dos restinhos de alimentos. Isso, não vai me substituir. Isso. Pega lá só o enxaguante, foi. Não, tem que escovar direitinho e fazer a higiene de forma correta, porque também é saúde. Doutora Emanuele, passa o seu Instagram pessoal, que eu sei que tem conteúdo, o pessoal pode tirar dúvidas também. Vai lá. É @dra.emanuelesilva. Perfeito, obrigada mais uma vez e até uma próxima, viu? Muito obrigada de novo.